Meus amados, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Shalom Adonai. Meus amados, hoje, primeiramente, eu quero trazer dois assuntos antes, tá? Primeiro, tudo que eu falo é pesquisado, tá? Eu dedico algumas horas do meu dia, gosto de fazer, tá? Faço com gosto, com prazer, eu gosto mesmo de fazer. Eu estudo, eu busco palavras, eu busco traduções, eu busco explicações em livros, podcasts, debates, Bíblia, tá? E eu gosto de fazer isso. Então tudo que eu trago, eu procuro trazer de uma forma bem correta, para não abalar a fé de ninguém, tá? Mas muito pelo contrário, para alertar, tá? Se você está praticando, congrega numa igreja que pratica essas coisas que eu venho falando nos vídeos, questione o seu pastor de uma forma amigável, agradável. Questione o seu pastor, fala para ele te mostrar na Bíblia onde que está algum assunto desse que foi comentado nesses vídeos até hoje, tá? Outra coisa, com certeza eu creio que depois da internet nada mais foi inventado. Tudo nessa vida nós copiamos, tá? Eu copio de outras pessoas, que estudam outras pessoas, que falam de outras pessoas, que escreveram alguns livros, que fizeram alguns podcasts. Então assim, vou pegando um pouquinho de cada um, aquilo que eu acho que realmente vale a pena se falar, que tem relevância, tá? Lógico, eu não vou encher linguiça. E talvez a minha forma de falar se enquadra mais com a sua forma de aprender. Como eu também, eu tenho alguns pregadores, alguns professores que eu prefiro escutar e ouvir porque me encaixa mais com o meu ponto de vista bíblico e religioso, tá? Tem alguns que eu não me identifico muito. Talvez a minha forma de falar seja mais simples e mais detalhada e mais dinâmica do que alguns pregadores aí que pregam, alguns professores que falam palavras muito difíceis, os argumentos muitas das vezes hebraicos, e vai falando e a gente não entende nada, tá bom? É isso, tá? Outra coisa também, o segundo assunto é o seguinte: eu ia trazer hoje um vídeo sobre o estudo da confissão positiva, que na minha opinião é o maior mal que entrou no Brasil, tá? O maior mal do Brasil é isso daí, confissão positiva, que chegou aqui em meados de 70, 80, um pouquinho, chegando em 90, chegou no Brasil, tá? É um estudo muito, mas muito grande, muito grande. Pode pôr mais de 5, 6 horas para fazer esse estudo, então é impossível trazer em apenas um vídeo. O que eu vou fazer? Hoje eu vou estar falando sobre a teologia coach, que também se engloba um pouco sobre a confissão positiva, junto com a prosperidade, conformismo, determinismo, declaracionismo, e vai embora, tá? Isso daí é um assunto longo, tá? E aí, meus amados, eu vou estar fazendo dois vídeos, vou soltar uma amanhã e um depois, tá? Dois vídeos aí pra gente estar se enriquecendo com esse estudo. E o primeiro vídeo vai ser sobre a data, quem trouxe, como chegou no Brasil, pregadores americanos que vieram itinerantes para o Brasil, que trouxeram essa prática, os nomes dos pastores, bispos, principalmente apóstolos brasileiros, né, que eu não creio mais em apóstolo, para mim se encerrou em João, em Paulo, não tem mais apóstolos, que trouxeram essas práticas e implementaram no Brasil aqui em meados de 90. Vou trazer o nome dessas pessoas, a data, a época, qual que era a principal motivação nos Estados Unidos e qual que era a principal motivação do Brasil com essa prática implementada, os nomes que vão mudando com o decorrer do tempo, da confissão positiva, eles usam outro nome, palavra da fé, para a gente não ficar assustado, porque realmente isso daí é uma erva daninha, é uma erva serrateira que vai indo, vai crescendo, quando você vê já lastrou tudo, não tem para onde correr mais, tá? E ela entra nas igrejas sérias, ela entra em muitas das igrejas sérias, que é essa tal de confissão positiva, o poder da declaração. Vou te falar que isso daí mexe até com a divindade de Cristo, tá? Mexe até com a divindade de Cristo. É algo terrível, é um câncer maligno isso aí, tá bom? Mas vai ficar para amanhã e para depois. E o segundo vídeo eu vou trazer versículos bíblicos, o que a Bíblia fala sobre isso daí, tá? Sobre essa confissão positiva, tá bom? Hoje, meus amados, nós vamos estar falando aqui sobre a teologia coach, tá? Que chegou no Brasil aí por volta de década de 80, 70, 80, 90 estourou,
Tá. Só que quando chegou no Brasil essa teologia coaching, ela chegou com uma teoria coach dentro das empresas. As empresas multinacionais traziam muitos homens de fora, americanos, que é o sonho do enriquecimento americano. Veio para o Brasil com o propósito do quê? Nas empresas, para melhorar vendas, melhorar metas, melhorar a forma que as empresas lidavam com os clientes, de como angariar mais clientes, mais contatos. Aí sim, a teoria coach ela é muito bem-vinda. Agora, a teologia coach, quando entrou dentro das igrejas, aí, meus amados, o caldo entorna, né? Aí a giripoca pia, né? Que aí também é algo que nós não devemos aceitar. Se você congrega numa igreja onde o seu dirigente lá, ele costuma trazer pessoas, palestrantes, né? Que são mais palestrantes do que pastores ou homens de Deus, para trazer uma palavra de amor, que Deus te ama, que se Deus é todo poderoso e você é filho de Deus, você também tem todo o poder, que você é filho de peixe, peixinho é, que você vai conquistar tudo, que Deus fez o mundo para você. Ou senão alguns que falam assim, mas Deus fez o homem para o adorá-lo, porque Deus sentia falta da adoração. Deus não sente falta de nada, tá? Deus não depende da gente para nada, muito pelo contrário, nós dependemos, somos totalmente dependentes de Deus. E aí, meus amados, eu tenho alguns nomes aqui de alguns homens que vocês podem dar por entender que são pregadores coaches, para vocês terem uma base, tá? Eu tenho Thiago Brunet, Pablo Marçal, David Leonardo, Cláudio Duarte, Thalita Pereira, aquela pregadora da iPhone lá, Vitória Souza, André Valadão. Então, se você for parar para ver esses nomes, vocês vão ver que a pregação deles é virada, é destinada não em si a palavra de Deus, ao arrependimento, ao perdão, ao sacrifício, né? Não, a palavra deles é virada, totalmente destinada a que Deus te ama, que você é filho de Deus, que Deus tem todo amor por você, que não vai te condenar a nada, que você pode continuar a prática do erro, porque Deus é misericordioso. Sabe, eles passam o gel na sua cabeça de uma tal forma que você sai de lá totalmente iludido. E outra, o período dessa teologia coach também que ele entra um pouco da prosperidade, né? Eles vão trazer um nome para você lá, uma palavra para você de amor, de esperança, eu vou conseguir, eu vou conquistar, porque eu sou merecedor, eu sou filho de Deus e tal. E no final vai vir lá a petição financeira, tá? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler com vocês também Jeremias 17:5, que diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Mas essa palavra, maldito é o homem que confia no homem, não quer dizer que eu não devo confiar em você que está nessa tela me assistindo aí. A Bíblia fala nisso aí, maldito do homem que confia no homem, é quando nós confiamos na força do nosso próprio braço. Não, mas eu faço, eu aconteço porque eu sou merecedor, Deus me iluminou, eu sou um queridinho de Deus, eu sou um bonequinho de Deus, tá? Não é isso que quer dizer essa palavra, tá? Outra palavra também, que está lá em Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confie somente no Senhor, tá? Confie somente no Senhor de todo o seu coração. E para fechar aqui, que meu tempo já acabando, eu quero trazer na Bíblia aqui uma palavra muito mais resumida, perdão, que está em 2 Coríntios 12:9, que diz assim, ó. Deixa eu pegar meu óculos aqui. 12:9, que diz assim, olha, peraí. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tá vendo? Paulo está falando na fraqueza dele, no desespero, na dor, que a presença de Deus, a graça de Deus se manifesta. Não é você indo num culto de coach que ele fala só em amor, que você vai conquistar, vai ganhar, que Deus tem você como um filho predileto, um filho preferido, que você é intocável, que você é que você tem todo o poder de Deus nas suas mãos porque você é filho de Deus. Então, finalizando, se você congrega numa igreja que tem essas práticas de teologia coach aí, que os pastores ou dirigentes trazem esses pregadores para pregar, tomem cuidado, porque o poder de Cristo não vai habitar nesses lugares, tá? A presença de Cristo, do Espírito Santo, não habita em lugar onde não se tem a palavra. E normalmente esse pessoal que são virados à teologia coach, eles não trazem palavra, eles trazem experiências próprias e implementam nas igrejas. Tomem cuidado, tá bom? Até amanhã. Amanhã vai ser o principal vídeo, tá bom?
um dos principais vídeos. Deus abençoe a vida de cada um. Me ajudem repostando meus vídeos, tá bom? Deus abençoe.